Isso é o apocalipse. Pessoal, this is Apocalipse. Welcome! Então agora eu montei um calendário aqui pra vocês. Eu sei que no primeiro momento pode parecer confuso, mas vocês vão ver que essa demonstração, essa forma das cores são bastante didáticas para a gente juntar tudo isso que eu falei. Ainda vou juntar alguns fatores aqui para a gente dar um resumo. Como que será 2025? Porque se a gente colocar em ordem cronológica os eventos, a gente consegue montar uma historinha aqui e entender o que os astros estão nos orientando, como que a gente atua aqui em 2025. Então o que acontece? Desde janeiro, não sei se vocês conseguem ver aqui o meu cursor, desde janeiro a gente está com Marte retrógrado. Marte retrógrado fala para nós revisarmos a forma como a gente cuida da nossa saúde, como a gente emprega a nossa energia, como a gente age aqui. Ele fica retrógrado a cada 2 anos, então não é algo que acontece toda hora, como o Mercúrio retrógrado. É um momento de revisão bastante importante. E neste ano de 2025, a gente está tendo, depois de Marte, em seguida vem Vênus e Mercúrio, que são os 3 planetas pessoais que ficam retrógrados e que falam muito sobre nós, como eu atuo, não são planetas que falam sobre a sociedade. Todos os planetas, os outros planetas, sempre ficam retrógrados ao longo do ano. E eles ficam longos períodos, meses. Então, a gente sente o impacto de forma muito mais sutil. Os planetas pessoais, quando entram em retrogradação, eles nos impactam diretamente e a gente tem que olhar aquelas questões. Então, primeiro, em janeiro e fevereiro, a gente está tendo Marte retrógrado. Para a gente revisar as nossas ações e como a gente empenha a nossa energia, o nosso cuidado com a saúde também, porque Marte rege isso no nosso mapa. Acabando essa revisão, que vai ser até dia 23 de fevereiro, em seguida, no dia 1º de março, Vênus entra em retrogradação. E aí, o que a gente vai ter que olhar? A gente vai olhar sobre a forma como a gente se relaciona com as pessoas, como estão as nossas finanças. Será que eu não estou precisando olhar nada em relação a isso? A forma como eu me cuido, a forma como eu enxergo beleza, onde eu coloco beleza no meu dia e em mim mesma. Então, são momentos muitas vezes que as pessoas querem mudar de estética, cortam o cabelo, passam por cirurgias. Relacionamentos ficam muito em alta nesse momento. Tudo que estava guardado ali debaixo do tapete, sabe? A gente não consegue guardar muito bem no Mercúrio retrógrado. Então, quem tá com questões com relacionamentos e dinheiro, gente, parceiros de trabalho também, tá? Porque Vênus rege essas relações, elas estão todas dentro do mesmo guarda-chuva. Tanto os nossos parceiros amorosos, como os nossos sócios. Não são relações hierárquicas, tá? Tipo chefe, é mais parceiros, pessoas que estão no igual para igual com você. Então, quem tem sócios, quem tem outros parceiros de trabalho, que tem questões, também fiquem atentos aqui que vai acontecer coisas. E junto com isso, se não bastasse, a gente tem Mercúrio retrógrado dentro do Vênus retrógrado. Então, nessa fase aqui do dia 15 de março a 7 de abril, vai ser um momento, assim, a gente vai falar coisas que não deve, a gente vai ser obrigado a revisar coisas que eu falei também com os parceiros. Esses 2 assuntos, eles vão estar atuando de maneira conjunta. Então, é um grande momento de revisão. E o que isso monta aqui no nosso ano? Como a gente tem os 3 planetas pessoais fazendo a retrogradação praticamente assim, junto até o ano novo astrológico, esses 3 primeiros meses, porque depois tem 12 dias de abril aqui de Vênus retrógrado, mas está dentro desse primeiro trimestre, é um momento para a gente se preparar para esses eventos que eu falei para vocês, tanto a conjunção Saturno-Netuno como essas mudanças de signo. Então, tudo que você está precisando dar uma atenção, que não está bem daquele jeito que você gostaria, ou bem daquele jeito que você precisa, que a vida precisa que você atue, de maneira mais séria, responsável, alinhada com o seu coração, aqui é o momento para a gente revisar. Então, não coloquem sujeira para debaixo do tapete, não fujam das conversas que precisam ser faladas, não fujam daquelas ações que vocês precisam tomar, que você estava barrigando faz tempo. Até abril, não deixa isso passar. Porque se você deixar passar, ó aqui a cobrança. Quer dizer, eu sei que vocês não estão entendendo exatamente o que está aqui, mas pra cá, mais pra frente, na conjunção Saturno-Netuno, a cobrança vai vir. Então é um momento de ouro pra gente revisar. Porque vocês vão sentir as situações, as vivências, as experiências da vida vão trazer para você, vão deixar muito claro o que você precisa revisar e acertar. Então é um momento de ajustes. Junto
com Vênus retrógrado e Mercúrio retrógrado, a gente tem o primeiro par de eclipses. Então, pessoal, março, início do ano novo astrológico, vai ser muito agitado. E eu acho que os acontecimentos ao redor do eclipse já vão dar aquele estralo, sabe? Aquele start. Olha, a coisa vai mudar aqui, é bom você se preparar. Porque o eclipse é um momento onde tudo que estava sendo cozinhado, estava ali se preparando para eclodir, na hora do eclipse aquilo eclode. Então, também, para quem vai ter questões para revisar aqui dentro desses assuntos, vai vir muita coisa que estava ali meio no invisível, meio no segundo plano, vai ficar muito evidente. E eu aconselho vocês fortemente que não briguem com a realidade, entendam os sinais, porque eles vão estar todos lá, sabe? Se a gente está vivendo uma situação de desafio, de alguma forma você tem uma parcela de responsabilidade, você criou aquilo em algum nível. Então assuma a sua responsabilidade e faça os ajustes que precisam ser feitos, sabe? E aí em seguida que a gente inicia o ano novo astrológico, já assim, de forma bombástica, o que vai acontecer? Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, a gente vai disponibilizar o link para vocês depois olharem o calendário inteiro, tá? Aqui, eu não expliquei muito bem, mas ó, aqui são os meses, a gente tem os meses, e aqui são vários pontos astrológicos que eu dividi por temas. Então a gente tem aqui a energia dominante, que são aqueles planetas que eu falei que estão dando de signos, aqui são os planetas retrógrados e aqui são alguns acontecimentos astrológicos que vão impactar mais a nossa sociedade. Então, em seguida que a gente... Aqui está o ano novo astrológico, tá? Entre esses dois eclipses. Em seguida, a gente já vai ter Netuno entrando em Áries. Então, a primeira mudança de signo. Aqui embaixo, Plutão, como se tivesse uma grande linha amarela, tá? Eu não coloquei ele porque ele já está em Aquário, só que ele acabou de mudar e ele fica 20 anos. Então, a gente ainda está entrando nessa mudança de vibração. Então, Netuno entra em Áries e aqui, esse rosinha salmão, dia 8 de abril, Saturno e Netuno começam a ficar muito próximos já. E a gente começa a sentir essas duas energias se aproximando e se intensificando. Eu coloquei aqui em degradê, tá vendo aqui fica um rosinha salmão e vai ficando intenso até aqui. Isso é a conjunção se aproximando e a gente entendendo o ápice, a intensidade disso. Então, o ápice dessa conjunção, nesse primeiro momento, vai ser dia 13 de julho. 13 de julho, eles vão estar assim, praticamente a 0 graus. Mas, como tem os movimentos de retrogradação, Saturno vai começar a sua retrogradação, eles vão se afastar, e aí, dia 20 de fevereiro, eles se encontram novamente. Então, nessa primeira linha, você tem o movimento dessa conjunção, ela se intensificando, se afastando e se intensificando novamente. Aqui embaixo, vocês vão ver uma linha vermelha e depois uma linha verde. Isso aqui é a relação entre Saturno e Júpiter. Esses dois planetas são planetas sociais. A forma como eles estão se relacionando dá muito o tom da forma como nós estamos aqui, de maneira geral, entre os governos, entre estados, entre a política. Então a gente passou um Réveillon com a questão bastante tensa. E curiosamente, quando essa conjunção começou a se afastar, a gente teve aí possibilidades de finalização da guerra, algumas coisas começaram a se acalmar. Quando chegar em maio, Júpiter e Saturno, por causa das retrogradações, vão fazer quadratura novamente. Então também é um momento onde a gente sente choques de notícias políticas, atuações governamentais, a gente sente que começa a rolar uma tensão em nós como sociedade. E isso tem várias escalas, não só entre os países, mas a gente vai sentindo entre governos, cidades, a política como um todo começa a ficar um pouco mais quente, um pouco mais belicosa. E aqui, nessa linha essa linha vermelha, que é Júpiter e Saturno, tem a conjunção Sol-Júpiter. Porque Júpiter, para vocês tentarem visualizar, Júpiter está aqui, Saturno está aqui, certo? Eles estão em quadratura. Netuno e Júpiter estão aqui forçando a conjunção. Júpiter está aqui cobrando essa conjunção, já apertando, quadratura. Então é um aspecto difícil. E o Sol passa aqui em cima. Então ele ativa isso ainda mais. Então esses dias aqui, ó, do dia 17 ao dia 31 de junho, também é um momento onde a gente pode sentir grandes tensões.
tanto no planeta, na nossa cidade, no nosso ao redor e às vezes até na nossa vida particular também, porque se essa configuração tem uma interação forte com o seu mapa, isso vai ficar muito evidente na sua vida particular. Então, pessoal, julho e junho serão meses bastante intensos e é bom a gente estar preparado para isso. Daí o que vai acontecer? Aqui no final de maio a gente tem Saturno entrando em Áries e eles formam a conjunção quase exata em julho. Temos aqui em seguida o Mercúrio retrógrado, né? Toda essa primeira linha aqui, ó, é o Mercúrio retrógrado. Vocês já têm todos os momentos onde eles vão acontecer até março do ano que vem. No final de julho, Urano entra em Gêmeos. Então, entre julho e agosto, principalmente, a gente tem todos os planetas naquela configuração ar e fogo. Então, esse momento vai ser uma espécie de um trailer do que está realmente por vir, sabe? A gente vai ter um glimpse, um relampejo, assim, dessa nova estrutura que vai entrar no nosso planeta. Então, para as pessoas que estão nas faixas mais densas, mais no desafio, vai ser assim, falar, meu Deus do céu, a chapa vai esquentar. E aí você vai ter essa chamada de responsabilidade, você vai ter um tempo para se preparar para isso. Para quem tiver já na faixa mais elevada, sentindo, nossa, eu acho que tudo aquilo que eu estou lutando, suando a camisa vai acontecer, o desejo vai começar a se materializar na sua frente, a sua ideia, o seu projeto, o seu objetivo. E aí, mais para agosto, setembro, outubro, a gente vai voltar ao momento anterior. A gente tem, por causa das retrogradações aqui, né, todos esses lilás, essas faixas lilazes, são os planetas mais lentos de Júpiter para frente quando eles estão em retrogradação. Então, quando a gente tem um grande acúmulo, por exemplo, aqui, ó, quer ver, entre setembro e outubro, que a gente tem vários planetas retrógrados juntos, até novembro, também é um momento onde a gente sente uma lentidão maior nas coisas. Parece que as coisas não andam, a gente não consegue começar coisas novas com tanta facilidade, que é um momento mesmo de revisão dentro do pacote todo do ano. E aqui, ó, entre novembro, dezembro, a gente já tem, tá vendo aqui embaixo? Os planetas voltam para os seus signos anteriores. Então, o que acontece? A gente vai achar, neste momento, que tudo voltou ao normal, para quem estiver na questão da responsabilidade, ou para quem estiver falando, nossa, mas parecia que aquilo ia acontecer, que já estava tudo já andando para frente. A gente vai voltar um pouco à energia anterior como uma segunda chance, tanto para acertar o que a gente não está fazendo da maneira correta, ou que a gente deva, ou para a gente dar aquela ralada final, mostrar a responsabilidade, mostrar a seriedade para a construção dos nossos verdadeiros sonhos. Então aqui, tá vendo que já tem uma faixa verde? Que é a relação entre Júpiter e Saturno? Isso aqui vai ser um momento onde uma certa calmaria, uma certa fluência entre as organizações governamentais mundiais vai estar rolando, sabe? Onde às vezes talvez não fique tão evidente nas notícias, mas as coisas estão se acertando, é um momento mais harmônico para as regras sociais, a gente vai sentir que as coisas estão caminhando, o que a gente precisa que seja acertado está acertado, então é um momento muito bom quando Júpiter e Saturno têm essa relação de trígono. Aqui a conjunção Saturno-Netuno vai estar bem mais aliviada, temos Mercúrio retrógrado, então nesse momento aqui, ó, já fala, nossa, puxa, parece que aquela crise passou de junho e julho. Só que não, porque em seguida a conjunção, o Saturno e Netuno voltam a se unir novamente, eles se encontram no primeiro grau de Áries e aí realmente, pessoal, é a virada de chave final. Porque aqui a gente já vê que eles entram em Áries, tá vendo o vermelhinho aqui? E em seguida, eu não coloquei o calendário mais pra frente, mas em seguida, em abril, Urano já entra em Gêmeos. E, gente, Urano em Gêmeos é assim. Aí vocês vão ver a questão de inteligência artificial, de tecnologia, assim, decolar, sabe? Aí a gente realmente vira a página e esses planetas não voltam mais para os signos anteriores. Antes de eu só dar um fechamento, a única coisa que eu não falei são esses pontos vermelhos aqui que eu acho muito legal a gente ter em mente no nosso calendário, que são a relação entre Plutão e Marte. Quando Plutão e Marte não estão em boa relação, são sempre momentos muito tensos, sabe? Explosivos. Nós e a sociedade ficam belicosos, explosões literalmente acontecem. Então é bom a gente estar muito atento nesses momentos, tá? Esses aqui, ó.
Aqui tem até um escrito para vocês acompanharem em relação a que a gente tem uma oposição entre Plutão e Marte. Aqui a gente tem uma quadratura e aqui a gente tem uma conjunção. E na conjunção, a gente tem o momento mais forte da relação entre esses planetas e o marco de um novo ciclo. Também como se fosse uma espécie de ignição, sabe? Pra gente virar mesmo essa página e passar a viver uma nova realidade. Então aqui, ó, janeiro, fevereiro, março do ano que vem vai ser um momento também pra gente estar muito ligado ao que está acontecendo e com senso de responsabilidade, assim, como foco principal. Qualquer coisa, qualquer escorregada aqui fora do que a gente deva fazer, do que é certo, vai vir com cobrança muito forte, pessoal. Então fiquem muito atentos. E a partir de 2026, como eu falei, a gente vai viver realmente uma nova realidade. E eu acho que nos próximos anos nós vamos ver coisas que a gente nem nos mais profundos sonhos hoje, já vendo como a tecnologia anda, a gente ainda não sonha. Porque como a astrologia mostra, a gente ainda não entrou mesmo na frequência, agora que a gente vai entrar, então imaginem o que está por vir. E a última coisa que eu quero falar para vocês, para contextualizar todo esse ano dentro de algo maior, para vocês entenderem a profundidade do que a gente está vivendo, é o seguinte: a mudança de era. Que a gente está falando da mudança de era, saindo de peixe, entrando para aquário, agora a gente vai entrar no coletivo, na tecnologia, etc. A mudança de peixes para aquário não é uma mudança de era comum. Ela é uma espécie daquele ponto Áries, sabe? Quando ele começa um novo ciclo, ela tem essa representação, ela é um ponto especial na mandala. É que as eras, elas são marcadas pela precessão dos equinócios, então ela não roda na mesma ordem. Áries, Touro, Gêmeos, ele roda ao contrário, então os pontos são outros. Mas o que acontece aqui, para vocês entenderem? Todo esse ciclo de eras, ele dura 26 mil anos. São 26 mil anos para começar de novo, a repetir as mesmas eras. A humanidade, a civilização, com os registros históricos que a gente tem, começou há 13 mil anos, certo? Então a gente só andou a metade da jornada desse ciclo. E o que estava acontecendo há 13 mil anos atrás? Foi o fim da última era do gelo e onde o homem começou mesmo, as civilizações como a gente conhece, como a gente tem registro. O Homo sapiens, ele já existe há muitos anos. Mas nesse registro, nos registros que a gente tem hoje, no que a gente acompanha como história, começou há 13 mil anos atrás. Olha só, que foi bem aqui, o fim da Era do Gelo, tá vendo? Aconteceu entre Virgem e Leão. Trazendo aqui um outro conhecimento, tudo no nosso planeta, no nosso universo, ele se organiza de maneira fractal. São repetições de padrão. Sabe aquelas imagens que a gente vê que os nossos pulmões se parecem com os raios, os galhos das árvores, que a organização do universo, quando você olha o universo assim, da maneira mais expandida que a gente consegue, parecer os nossos neurônios, todas essas repetições, elas ocorrem nos mais diversos lugares. E dentro do ciclo das eras, ela é uma representação muito maior fractal do dia e da noite. Então o que acontece? Por exemplo, quando você tá meio-dia e 1 da tarde, você nem sabe dizer olhando para o céu. É 1 da tarde, é meio-dia, ainda mais a gente hoje que não acompanha nada do céu, a gente não consegue dizer, parece meio igual, né? Tem mesma luminosidade, a gente não percebe muito. Mas das 5 da manhã para 6 da manhã, muda tudo. Você sai da noite e vai pro dia, é a hora que mais se movimenta. E dentro do ciclo das eras, a gente está exatamente aqui. A Era de Peixes foi o início do amanhecer, a gente está exatamente quando o sol vai nascer. Então imagina, o que a gente viveu até aqui? Então a gente passou esses 13 mil anos para chegar até aqui. E se a gente observar tudo que a gente evoluiu tecnologicamente, como civilização, como sociedade, todos esses anos andaram muito pouco, perto da Era de Peixes, que é de 2 mil anos para cá. Até aqui, imagina, até o meio da Era de Peixes, a gente nem o meio, quase aqui na beirada, que a gente começou a entender a eletricidade. Assim, no final da Era de Peixes, entendeu? Então, realmente, se a gente observa o que aconteceu, a gente consegue ver uma ligação muito clara com isso, que até o momento a gente viveu a noite. E na noite a gente enxerga a realidade, na noite a gente enxerga como as coisas realmente funcionam, a gente não enxerga, né? Tá de noite, a nossa ilusão permeia muito, é a hora que a gente sonha. Então, tudo isso que a gente viveu tem muito esse quê de sonhos, sabe? E eu acho tão bonito porque peixes também tá ligado aos sonhos. E a gente sonha muito próximo da hora de acordar, sabe? Que às vezes a gente tá meio sonhando, acordando.
Então, talvez nessas próximas décadas a gente perceba que tudo que a gente viveu agora foi um sonho, foi uma ilusão, sabe? Isso tem muito a ver também com essa conjunção Saturno-Netuno, onde a gente vai começar a perceber que o que a gente toma como concreto, Saturno, na verdade é Netuno, ilusão. E os nossos sonhos, o que não é visível, o que está muito ligado a esses valores de sentimento, isso é a realidade. E é incrível ver isso aqui. Então, nós estamos tendo, assim, a oportunidade de viver um momento único em 26 mil anos. Pessoal, a gente está vendo o sol nascer. Tudo que está escuro, tudo que está pesado, violento, a gente associa a escuridão a coisas densas e pesadas. Isso vai embora. Vai vir a luz. Então a gente vai começar a viver coisas, a gente vai começar a viver uma estrutura como planeta, como humanidade, que a gente nunca viveu. Então não é só uma mudança de era, é uma mudança do dia para a noite. Eu acho tão especial, assim, e às vezes me frustra um pouco, que a gente está passando por um dos momentos mais especiais desde que a gente tem registro e as pessoas estão dormindo. Por isso que isso está muito ligado ao despertar, a gente vai viver um grande despertar porque está na hora de acordar, o sol está chegando. Então, claramente, como essa imagem mostra, vai começar a inverter muito a balança. Vai começar a ficar muito ruim para quem é ruim e muito bom para quem é bom, porque até agora a gente viveu o oposto. Olha o que a gente viveu aqui. Gente, a gente matava crianças, a gente mata crianças, a gente agride as pessoas, a gente rouba. Então, observando isso dentro do ciclo, tudo isso vai acabar de uma certa forma, vai ser dissolvido. Vai ser do dia para a noite? Não, não vai. Isso é um movimento longo, como vocês podem ver, são alguns séculos. Mas nós estamos tendo a oportunidade de ver os primeiros raios de luz em 13 mil anos. E eu queria, assim, que essa imagem ficasse muito clara, sabe, na mente de vocês, porque é um privilégio que muitas vezes, quando eu estou vivendo, quando eu estou vendo meu dia, com as minhas dificuldades, com os meus desafios, etc., eu lembro disso e falo, nossa, que aventura poder ver isso, que incrível poder participar de um dos momentos mais especiais que a gente viveu até agora, sabe? Então eu queria mesmo que a gente começasse a despertar para isso, porque quanto mais rápido as pessoas despertarem, porque tá na hora de acordar, mais rápido a gente vai viver essa nova realidade, que é muito mais iluminada, que é muito mais clara, e a gente vai poder entender e realizar o que é realmente essa vida, essa experiência que a gente está tendo aqui. Mais uma vez, pessoal, vou reforçar, tá? Para vocês. Vai ficar muito ruim para quem é ruim e vai ficar muito bom para quem é bom. Que a gente vai passar a perceber dois caminhos muito claros, assim, sabe? Um grupo de pessoas indo para um lado e um grupo de pessoas indo para o outro. E esse ano de 2025, ele é o ano onde a gente tem que escolher em que trem que eu quero subir, para onde eu quero seguir. Eu vou estar com esse grupo aqui ou esse grupo ali? O conhecimento da física quântica mostra isso de uma maneira maravilhosa. Tudo acontece por ressonância. Então, se a sua ressonância estiver com coisas baixas, você nem vai perceber quase a existência das outras pessoas, das que estão numa ressonância muito mais alta. Essas pessoas vão ser atraídas para um grupo semelhante e essas pessoas daqui vão estar no grupo semelhante delas. Então, esse ano é um ano muito forte de escolha. Então, faça a sua escolha de maneira responsável. Faça a sua escolha de maneira consciente, porque eu não sei se depois de 2026 a gente vai ter chances como essa, sabe? Então, pessoal, se esse vídeo fez sentido para você, se você se conectou com isso, se isso vibrou no seu coração, compartilha com mais pessoas, principalmente aquelas que estão precisando despertar para essa nova realidade, porque quanto mais rápido a gente fizer essa virada de percepção, mais rápido a gente vai viver o dia, tá bom? Um grande beijo para vocês e até o próximo Wake Up Drops!